assim a preciosa palavra de Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, ela não lhes fará mal algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Verso 15 diz assim: ide por todo e pregai o quê? O evangelho a toda. Quem crer e for batizado será, quem não crer será condenado. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos numa semana dedicada ao evangelismo. Nós estamos numa semana dedicada à pregação das boas novas. A igreja, muitas vezes, ela é como uma frente de obras. Eu estava vendo uma reportagem esses dias do maravilhoso trabalho que o ministro, dos transportes está fazendo no Brasil, batendo recordes de obras concluídas em todos os lugares. E eu estava vendo ali a imagem de um canteiro de obras. E tinha gente demarcando para que as máquinas passassem para fazer a terraplanagem. Tinha gente carregando água para preparar o acampamento dos operários. Aí tinha uma outra frente, onde as pessoas já estavam descarregando o material que vai ser usado naquela obra. Tinha um outro manobrando as carretas lá no estacionamento daquela obra. Tinha aquelas pessoas que estavam montando a oficina das máquinas que iriam estar trabalhando naquela obra. E eu estava observando, era uma obra só, mas com várias frentes de trabalho. Para que aquela obra fosse realizada, para que aquilo fosse realizado com sucesso, era necessário que aquelas frentes de obra, todas elas, estivessem funcionando. Amados irmãos, assim também é a obra de Deus. A obra de Deus é uma só obra, mas com várias frentes de trabalho. Existe, enquanto nós estamos aqui pregando sobre este altar, nós temos pessoas fazendo obras debaixo dos viadutos, pregando para as pessoas e dando assistência àquelas pessoas. Tem gente lá trabalhando com os drogados. Outra frente de trabalho, tem gente realizando eventos para treinar líderes. Tem gente em outras frentes de trabalho, orando e intercedendo. Então a obra é uma só, mas são várias frentes de trabalho. É interessante perceber que Jesus disse para ir e pregar o evangelho. Mas quando vamos pregar o evangelho, é preciso entender que há uma infinidade de coisas que nós precisamos fazer para que o evangelho seja pregado e anunciado. Amados irmãos, a palavra de Deus diz, no texto que lemos, ide, o Senhor Jesus dizendo, ide. A palavra ide está no imperativo. A palavra ide não é uma sugestão. Significa que o Senhor Jesus, ao dizer isto, Ele está dizendo, olha, eu não estou dando uma sugestão, não estou perguntando o que vocês acham, eu estou dando uma ordem, e a ordem é ide. Irmãos, nós estamos no tempo que estamos sendo chamados por Deus a não ser somente uma igreja que vem ao templo, que vem aos cultos, bate palma, diz aleluia e vai embora. Ser cristãos nos dias de hoje
exige de cada um de nós muito mais do que simplesmente bater palmas e dizer aleluia e ir embora. Nós estamos sendo chamados a ser muito mais do que cristãos nominais. É muito bonito, irmãos, o culto da igreja. É muito bonito chegar e ouvir o louvor, e cantar, e tocar, e dançar, e dizer aleluia. Mas ser cristão nos dias de hoje exige de nós um pouco mais. Exige de cada um de nós um envolvimento maior. Irmãos, e se nós cristãos não entendermos isso, nós não entendemos o que Jesus disse aqui. Em outras palavras, nós precisamos nos dias de hoje estabelecer o reino de Deus nesta sociedade. Ah, pastor, mas há um reino, há uma nova Jerusalém que nos aguarda. Sim, Jesus vai voltar a qualquer momento. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. É verdade. Porém, meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Eu e você, enquanto aqui estivermos, nós precisamos estabelecer o reino de Deus nos lugares aonde nós moramos, nos lugares aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, aonde nós convivemos, no nosso ciclo de amizades. Nós temos que estabelecer o reino de Deus. Estabelecer o reino de Deus é ser luz. Ser luz no meio das trevas. Estabelecer o reino de Deus é ser sal no meio dessa sociedade apodrecida pelo pecado. É ser sal. O sal, irmãos, muita gente não vê o sal no prato. Você come a comida e ela está saborosa. O sal está lá, mas você não viu. Mas o sal está lá garantindo que ela seja saborosa. E nós só percebemos a importância daquele sal quando ele é tirado. Como acontecerá com esse mundo quando a igreja for arrebatada? Então o povo vai entender: olha, nós perdemos a oportunidade, a igreja foi arrebatada. Irmãos amados, nós somos chamados pelo Senhor para vir aos cultos, dizer aleluia, dar glória a Deus, mas somos chamados a estabelecer o reino de Deus, vivendo uma vida de compromisso com o reino, vivendo uma vida de compromisso com a palavra, vivendo uma vida de compromisso com os princípios de Deus. Se nós nos omitirmos a isso, não tenha dúvida, porque o inferno, ele fará isso sobre a terra. Se a igreja se omite nas suas tarefas, se a igreja se omite no seu chamado, o inferno vai se levantar e ocupar o espaço que a igreja precisa ocupar. Muitas vezes nós sofremos coisas e dizemos assim: ai meu Deus, que luta é essa? Muitas vezes as nossas lutas são resultados da nossa omissão, da nossa falta de posição. O inimigo se levanta e vem e ganha espaço em nossas vidas. Pastor, nós precisamos estabelecer o reino de Deus, mas como? Como nós podemos estabelecer o reino de Deus? Primeira maneira como nós podemos estabelecer o reino de Deus é indo. Como é que eu estabeleço o reino de Deus? Está muito fraco. Como é que eu estabeleço o reino de Deus? Indo. Você pode melhorar esse indo aí? Como é que eu estabeleço o reino de Deus? Indo. Queria pedir o Mateus, afasta um pouquinho. Irmãos, eu estabeleço o reino de Deus toda vez que eu estou evangelizando alguém. Toda vez que alguém chega até mim, Bruno. Quando alguém chega perto de mim e começa a me evangelizar, e começa a falar do amor de Deus para mim, e começa a falar do reino dos céus. Toda vez que você está falando para o seu amigo, e ele está ouvindo esta palavra, você está praticando o ID de Jesus. Então, como que eu estabeleço o reino de Deus? Indo, evangelizando. Eu saio pelos lugares falando do amor de Deus, falando: olha, Jesus é o Senhor, Jesus é a solução para a sua vida. Você não só chega e entrega um papel, mas você fala do amor de Deus. Você fala que Jesus é a solução. Irmão, quem estabeleceu o reino de Deus é sair, é agindo.
Irmão, todo cristão é um missionário. Diga: eu sou um missionário. Eu tenho uma missão. Irmãos, os irmãos estão evangelizando, pode retornar aqui. O que eu quero que você entenda, que quando eu sou um servo de Deus, eu estou indo, eu estou estabelecendo o reino de Deus. Quando eu estou falando do amor de Deus, eu estou estabelecendo o reino de Deus nesta, vamos participar, igreja, nesta terra. Ontem nós tivemos o SOS Igreja Viva. Quem esteve no SOS Igreja Viva, diga amém. Irmãos, foi extraordinário, e no próximo domingo a pastora vai ter a oportunidade de dar uma palavra, e nós vamos estar louvando a Deus por todo o trabalho que foi realizado ontem. Aquilo é ser um missionário. Aquilo é entender que o Senhor nos chamou para estabelecer o reino. E eles estavam lá, com a faixa, lá no trânsito, falando do amor de Jesus. Eles estavam lá, batendo de porta em porta, e evangelizando, e falando de Jesus. O ministério infantil, todo uniformizado, indo de casa em casa, e evangelizando as crianças, e evangelizando os pais das crianças. Isto é a Igreja Viva. A Igreja Viva está aqui hoje, diga glória a Deus. Irmão, nós estamos sendo chamados a não só ser o cristão nominal, que bate palma e diz aleluia, mas nós somos chamados a ser o cristão que arruma tempo no meio da correria para sair e falar com o perdido: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus é a solução para a sua vida, Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode corrigir a sua trajetória. Irmão, a igreja precisa se levantar para estabelecer o reino de Deus, dizendo: só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, e ela é Jesus, e ela é Jesus, e ela é Jesus. Só há um caminho que conduz o homem aos céus, e este é Jesus. Só há uma porta que conduz o homem à salvação, e este é Jesus. Estabelecer o reino de Deus. Todo crente é um missionário. O missionário é aquele que tem uma missão. Qual é a missão? Pregar o evangelho, representar o reino de Deus. Irmãos, será que nós temos sido isso? Ir aonde? Representar o reino de Deus aonde? Na nossa casa. Bate no peito: na minha casa, na minha família, na minha empresa. Diga: bate no peito do meu trabalho, no meio dos meus amigos. Ser crente, ser sal, ser luz, fazer a diferença. Isso é estabelecer o reino. Quantos cristãos arrumam até argumentos teológicos para ficar calado, não falar. A igreja precisa estabelecer o reino de Deus. A igreja não pode esperar o aplauso de ninguém, porque este mundo não gosta da igreja. Este mundo, se pudesse, acabaria com os cristãos. Olha, o inferno só não acaba com os cristãos na terra, porque Deus está no meio da igreja. E a Bíblia diz que o Senhor está no meio dela, e ela não será abalada. Irmãos amados, existem também aqueles que são missionários, sim. Talvez você está lembrando deles aí agora. Aqueles que estão lá naquele país, aqueles que estão lá naquela nação. Eles estão lá naquela nação. Aquele é um chamado específico, é um chamado específico. Nós tivemos aqui a pastora Ana Lúcia, que está lá no Haiti. Eu conheci os nossos missionários que estão em Guiné-Bissau, vieram aqui. Eram pastores aqui em Ibirité, estão em Guiné-Bissau fazendo um trabalho extraordinário. Isso é um chamado específico. Mas independente do chamado específico, você é convidado, é desafiado a ser um missionário. Bate no peito e diga: Deus me chamou para ser um missionário.
Diga: eu tenho uma missão, que é representar o reino de Deus, que é pregar o evangelho nessa terra. Irmão, nós somos chamados. Segunda maneira que eu possa estabelecer o reino de Deus na terra. Qual a primeira maneira? É indo. Diga comigo: é indo. Segunda maneira que eu estabeleço o reino de Deus nessa terra é orando. Diga comigo: orando. Pode soltar sua voz que eu quero ouvir você. A segunda maneira é orando. Todas as vezes que você está clamando, missionário, todas as vezes que você está orando, vamos participar. Os irmãos aqui em cima, amém? Irmãos, todas as vezes que você está orando, que você está clamando, que você está intercedendo, que você está buscando, você está estabelecendo o reino de Deus. Diga comigo: toda vez que eu oro, toda vez que eu intercedo, eu estou estabelecendo o reino de Deus. Quem me entende, dá um glória a Deus aí. Toda vez que você se reúne junto com seus irmãos, para estar orando pela nação, para estar orando por conversão de pessoas, toda vez que você se coloca numa posição de intercessor, você está orando, você está estabelecendo o reino de Deus. Quem tem orado por missões? Quem tem orado para que o reino de Deus cresça no Brasil? Quem tem orado para que pessoas se convertam? Muitas vezes nós só viemos à igreja e ficamos esperando o horário de terminar o culto. E nós achamos tomara que o pastor não estenda o culto, porque eu estou cansado. Irmão, nós somos chamados não só para vir num culto, nós somos chamados para buscar, para orar. Quando eu oro, eu estou sendo fortalecido. Diga: quando eu oro, eu estou sendo fortalecido. Amém, meu irmão? Quando você ora, você recebe força de Deus. Amém, meu irmão? Faz assim para o seu irmão, ó. Poder. Quando a gente ora, a gente é fortalecido pelo poder de Deus. Olha, quando a igreja para de orar, o inferno avança. O reino do inferno cresce. Mas quando a igreja, irmãos, está orando, a igreja, ela está sendo fortalecida. Acontece duas coisas quando você ora. Você recebe força. Diga: eu sou fortalecido. Amém? Segunda coisa, quando você ora, acontece uma coisa importante. Você está intercedendo por alguém e aquele alguém também será fortalecido. Então, quando você está orando por missões, orando para que o reino de Deus cresça na terra, você é fortalecido, mas o reino de Deus também é fortalecido na terra. Então, segunda coisa, como que eu posso estabelecer o reino de Deus nessa terra? Diga: orando. Vamos ver se você entendeu. Como é que eu posso estabelecer o reino de Deus nessa terra? Orando. E a pergunta é: você tem orado? Você tem buscado a Deus? Irmão, você tem orado pelos missionários que estão nos países? Nós somos cheios de teologias, nós somos cheios de coisas, mas quase nenhum de nós oramos por missões. Nós somos chamados a ser missionários através da oração, clamar a Deus através da oração. Irmãos, o Senhor te chamou e me chamou para sermos missionários, orando, clamando a Deus. Uma pergunta para você: qual foi a última vez que você orou com sinceridade por missões? Qual foi a última vez que você orou para que o reino de Deus cresça sobre essa terra? Muitas vezes nós somos cheios de ideias, mas não temos prática, não temos atitude. Muitas vezes nós estamos correndo para estabelecer o nosso reino, mas nós esquecemos de estabelecer o reino de Deus. Nós aumentamos as nossas conquistas, mas nós não estamos nem aí preocupados com o reino do Senhor. Terceira maneira como eu posso estar estabelecendo o reino de Deus. Irmão, a terceira maneira é ofertando.
Como, irmãos? Como? Ofertando. Quantas pessoas elas gostam de cantar na igreja, elas gostam de orar, elas gostam, irmãos, até mesmo de dançar, mas na hora de ofertar, o coração fica apertado. Ela começa a dar ouvido ao que o mundo diz por aí, ó, o pastor vai pegar o seu dinheiro, o pastor vai roubar o seu dinheiro, você vai ficar pobre porque você está dando dinheiro para a igreja. O diabo vai julgando um tanto de argumentos para que aquela pessoa não oferte. Mas toda vez que você lá na sua casa, está lá no seu cantinho, pega lá a sua oferta, pega lá do seu dinheiro e separa a sua oferta. E você começa a escrever a sua oferta. Irmãos, isso não é uma atitude qualquer, isso é estabelecer o reino. Você pega ali e olha, Deus, eu vou separar a minha oferta. Você está escrevendo a sua oferta. E o inimigo muitas vezes quer mudar a sua mente, mas você repreende aquilo e diz, não, eu vou ofertar. Quantas vezes nós, irmãos, ficamos ali, ai meu Deus, será que eu oferto? Será que não? Quantas vezes a pessoa fica com medo de ofertar, e de faltar o dinheiro para ela? Quantas vezes a pessoa fica assim, ai meu Deus, se eu ofertar vai faltar para mim. Eu sou filho de crente. A minha mãe era dizimista desde a juventude. A minha mãe serviu a Deus exatamente 50 anos. E ela era dizimista. E na rua onde nós morávamos, as pessoas diziam, a Dona Maria da Consolação, ela tem dinheiro guardado, ela tem dinheiro escondido. Porque eles diziam que a casa que recebia mais construção era nossa. Eu nunca entendi isso, minha mãe ficava até brava quando as pessoas diziam, a Dona Consolação, ela tem dinheiro. Ela ficava brava, porque ela falava, eles não veem eu sair de manhã para trabalhar e levar a roupa que eu passava, que ela era lavadeira, passadeira e ainda trabalhava como cantineira na prefeitura de Belo Horizonte. Mas sabe o maior segredo da minha mãe? O maior segredo da minha mãe, irmãos, é isso aqui, ó. É ser dizimista e ofertante. A minha mãe ganhava pouco, mas ela era dizimista e ofertante. Desculpa falar da minha mãe, mas é o exemplo que me veio aqui. A minha mãe separava o seu dízimo e a sua oferta e nunca faltou nada para ela. Muitas vezes o diabo, você está lá na sua casa escrevendo e o inimigo está assim, não separa não. E até usa pessoas para dizer, olha, o pastor vai roubar seu dinheiro, a igreja vai tomar seu dinheiro, olha, você é um tolo, você é um bobo. E o diabo está usando pessoas. E quantas são as vezes que nós não seguimos o projeto de Deus, porque ficamos ouvindo o diabo. Mas irmão, toda vez que você pega a sua oferta e separa ela com carinho, porque oferta, diga oferta, precisa ser preparada com carinho. A gente não pega a oferta assim, é o troco do pão aqui. Isso aqui estava caído no chão lá do quarto, vou levar até lá para a igreja. Não, a gente prepara a nossa oferta. A nossa oferta tem que ter qualidade, tem que ser resultado até mesmo de oração. Deus, eu quero ofertar com alegria, eu quero ofertar de maneira que o Senhor mereça. E aí a gente vem para a casa de Deus, a gente chega na casa do Senhor, e a gente quer estabelecer o reino de Deus. Quem quer estabelecer o reino de Deus, diga amém. Então, quando eu quero estabelecer o reino de Deus, o que eu faço? Nós vamos aqui e colocamos a nossa oferta. O que o diabo não quer é que você faça isso. Quando você oferta, você está estabelecendo o reino de Deus. O maligno não quer que você oferte, porque ele sabe que através do seu dízimo e da sua oferta é que o missionário vai ser enviado. A sua oferta pode fazer duas coisas, diga comigo, duas coisas a oferta pode fazer. Diga enviar e sustentar.
Eu conheço missionários que foram para o interior da selva amazônica, da floresta amazônica. E ele tinha vários mantenedores. O que era mantenedor? É aqueles irmãos que falam assim: pode ir, que todo mês eu vou enviar o dinheiro para que você continue fazendo a obra lá. O que aconteceu? Ele foi. Passado alguns meses, aquelas pessoas que tinham feito um propósito com ele, largaram ele na mão. E ele passou fome lá. Ele estava magro porque tinha pegado malária. E ele dizendo: me deu vontade de voltar. Mas mesmo assim eu fiquei. E Deus me sustentou. Tinha anos que ele já estava lá. E Deus o sustentou. A sua oferta é aquela que sustenta alguém. A sua oferta é aquela que não só envia o missionário, mas sustenta. Então, como que eu posso estabelecer o reino de Deus, pastor? Ofertando. Toda vez que você separa o seu dízimo e a sua oferta, você está estabelecendo o reino de Deus. Até agora nós vimos 3 maneiras de estabelecer o reino de Deus. Qual é a primeira? Bem forte. Qual é a primeira? Indo. Eu preciso ir porque eu sou um missionário. Segunda maneira de estabelecer o reino de Deus? Orando. Eu preciso orar. Terceira maneira de estabelecer o reino de Deus nessa terra, como? Ofertando. E a quarta maneira, e eu termino para nós orarmos. A quarta maneira para nós estabelecermos o reino de Deus é votando. Ai, pastor, o que, pastor? Votando. Interessante, sabe o que, irmãos? Que muitas vezes nós achamos que falar disso no altar não é bíblico. Que falar disso no altar não é bíblico. Tem gente até que diz: pastor, isso não pode ser dito na igreja. Tem gente até que na hora que terminar o culto, tomara que o diabo não convença você a fazer isso, mas vai meter a ripa no pastor, porque já fazem isso. Porque acham que falar de votar ou de política no altar é antibíblico, e não é. E eu vou provar que não é. A quarta maneira de estabelecer o reino de Deus enquanto Jesus não voltar é votando. E eu vou dizer, irmãos, a igreja precisa se representar em todos os lugares. A igreja precisa se fazer presente em cada área da sociedade. Em cada área. Não tenho dúvida. Sabe qual o problema de nós cristãos, principalmente nós evangélicos? Eu vou falar cristãos que vai envolver os católicos, mas eu estou falando para evangélico, então, para nós evangélicos. Irmãos, qual o problema nosso? É que nós reclamamos e nós falamos mal do que não conhecemos. E eu vou explicar aqui 2 exemplos. Quem é crente há mais de 30 anos, sabe que no passado, a bateria está no altar, era de quem? Era do diabo. Quem é crente há 35, 40 anos atrás, sabe que ter uma guitarra no altar era do diabo. Irmãos, sabe que tem cristãos que foram expulsos das suas igrejas, porque um dia tocaram uma bateria. Porque a bateria era do diabo. E nós temos essa mania de pegar tudo e entregar para o diabo, irmão. Igreja tem essa mania. Isso é do diabo. E realmente tem coisa que é do diabo. Mas a gente pega coisas que não é do diabo e entregamos para ele. E nós queremos estabelecer o reino de Deus. Queremos ou não queremos? Mas como é que nós vamos estabelecer o reino de Deus se nós não temos representantes? Se nós ficamos ali, cheio de coisinha, mais isso, mais aquilo. E o reino de Deus não pode contar com a gente.
E quando o pastor fala, o pastor devia falar de jejum, o pastor podia falar da volta de Jesus, o pastor podia pregar sobre o Espírito Santo. Eu queria sentir poder. Tá bom, irmão, não fale de política, porque o diabo não quer que você não fale. Mas eu vou dizer para você uma coisa: quer estabelecer o reino de Deus? Então tenha representantes em todas as áreas. Tenha representantes. Eu sou um pregador do Evangelho, mas eu reconheço que a igreja precisa estar representada naqueles lugares. E eu vou dar um exemplo para você aqui. A Bíblia diz, eu estou terminando, a Bíblia diz que o povo de Israel precisava de um rei. O povo de Israel precisava de quê? De um rei. Até então, o rei de Israel, o primeiro rei era Saul. E então o povo de Israel precisava de um novo rei, porque Deus tinha tirado Saul. E então Deus fala com Samuel, o profeta Samuel, o sacerdote Samuel. Samuel, pega o chifre de carneiro, enche de azeite e vai para a casa de Jessé, pai de Davi, um dos filhos dele. Eu vou ungir como rei de Israel. Deus deu uma ordem, e eu falo para você a referência, nós não vamos ler por causa do tempo. 1 Samuel 16:1, todo o capítulo de 16 de 1 Samuel. Vai na casa de Jessé, e um dos filhos dele, você vai ungir como rei. Lá vai o sacerdote. O sacerdote Samuel, ele vai para a casa de Jessé. E ele chega na casa de Jessé para ungir um novo rei. Para ungir o quê? Irmãos, o que é o rei? Naquela época o rei era o quê? O governo. O rei era o quê? O governo. Há muitas pessoas que ficam assim: pastor, não tem nada a ver. Samuel era profeta? Sim, mas Samuel era um senador do império da Babilônia. Ele era o quê? Um senador. E se nós formos olhar, o que era um juiz? Era um cargo político eleito por Deus. E quem é que estabelecia os governos naquela época, no termo bíblico? Quem é que ungiu o rei, pastor? Quem ungiu o rei? Era o sacerdote. Por isso Deus mandou o sacerdote, o profeta Samuel, com chifre cheio de azeite, para ungir um novo rei. Então, quem unge o rei, quem unge um governo, quem estabelece um governo, é o sacerdote. Vamos trazer para os dias de hoje? Sabe quem é o sacerdote dos dias de hoje? O sacerdote dos dias de hoje é a igreja. O sacerdote do dia de hoje é eu e você. E quem é que tem que ungir aquele que vai representar o reino de Deus nesses lugares? Somos nós. Quem é? Somos nós. Olha que coisa interessante. A palavra unção significa, um dos significados dela é autorizar. Diga, ungir é autorizar. Quando você é ungido de Deus, significa que Deus te autorizou a agir e operar pelo reino dele nessa terra. Vou repetir, quando você está debaixo de uma unção, você está autorizado a manifestar a vontade de Deus sobre a terra. Então ungir é autorizar a agir pelo reino. E o que o sacerdote vai na casa de Jessé fazer? Ele vai ungir, diga comigo, ele vai ungir. Em outras palavras, ele vai autorizar alguém sentar no governo. O que eu quero que você entenda, imagine você, se você estivesse no lugar de Samuel
e Deus dissesse para você: olha, Samuel, enche o chifre com azeite e leve com você. Depois vá para Belém, na casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para governar, para ser rei. Já pensou Deus te dar essa ordem e você dizer: Deus, olha, eu acho que não é nem o senhor que está falando isso aí, porque eu não gosto de política, porque eu não quero saber disso aí, porque eu sou um homem espiritual, porque afinal de contas eu quero pregar o evangelho, porque isso aí nem é de Deus, porque isso aí está cheio de ladrão, e porque isso. Já pensou se Samuel dissesse: Deus, eu não vou na casa de Jessé, porque eu sou um sacerdote, porque eu sou um profeta, eu anuncio coisas divinas. Primeiro, o sacerdote não faz a sua própria vontade, o sacerdote faz a vontade daquele que o enviou. Por isso, um dos ministérios de Jesus é rei, profeta e sacerdote. Profeta, o sacerdote Samuel, chega na casa de Jessé. E olha que coisa interessante. Ele chega lá para ungir alguém para governar. E quando ele olha, ele vê Eliabe, irmão de Davi, forte. Talvez Eliabe seria hoje um metrosexual, né? Aquele camarada fortão, amém? Barriguinha de tanquinho, amém? Tanquinho vazio, né? Que tem tanquinho cheio aí. Aquela barriguinha chapada, bonita. Bíceps, amém? Forte. E ele olha para Eliabe, ele olha para Abinadab, ele olha para Samar, irmãos de Davi, e ele cresce o olho, e ele fala: certamente esse daí é o que o Senhor separou para ser rei. E o que Deus diz para ele? Olha, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Muitas vezes nesta hora da igreja ungir, na hora da igreja votar, vai aparecer um tanto de Samar, um tanto de Eliabe, vai aparecer um tanto de gente que, puxa vida, é maravilhoso. Vai aparecer gente que vai dar um tchau para você, te cumprimentar na rua. Vai ter gente que vai te oferecer uma ajuda, um remédio, pagar sua passagem, te dar uma camisa. Vai ter gente que vai pôr um saco de cimento na sua porta. E aí você vai encher os olhos e vai: certamente é esse que eu vou ungir lá no dia da votação. É esse que eu vou ungir para sentar e me representar. Mas olha o que a gente aprende com essa passagem. Samuel não fez a vontade dos olhos dele, do coração dele. Samuel esperou e ungiu aquele que era segundo o coração de Deus. Para estabelecer o reino de Deus, votando, é preciso colocar gente que tem aliança com o reino. Irmão, você é um cidadão, e todos aqui me conhecem. Há 20 anos eu estou aqui. E eu respeito você como um cidadão. Mas eu não posso me omitir e deixar de te falar uma coisa. Você e eu, como cristãos, temos uma responsabilidade. Temos uma responsabilidade enorme de colocar gente que representa o reino de Deus, os princípios do reino de Deus. Irmãos, ele chega lá e ele vai ungir Davi. Davi não era o mais bonito da casa, não era o mais forte atlético, todos estavam limpos. Davi veio correndo do passo, estava suado e sujo, mas Deus tinha propósito com Davi. Para estabelecer o reino de Deus votando, nós precisamos ver quem nós vamos ungir. Ele não representa a si próprio, mas ele representa a igreja, os princípios do reino. Às vezes, irmãos, eu tenho vários amigos por aí, são gente boa, mas nenhum representa o reino. Na hora que chegar o momento, eles não têm compromisso com o reino, com os princípios de uma família. Não tem. Quem unge
alguém para representar o reino, estabelecer o reino de Deus nesses lugares, é o sacerdote. E o sacerdote é a igreja. Diga, o sacerdote dos dias de hoje é a igreja. Diga, sou eu que vou ungir alguém para estar naquele lugar. Se coloque de pé. Não converse agora. Irmãos, nós somos a igreja. E esse é o momento. Eu vi uma frase que foi dita, que disseram que foi dita por Spurgeon. Eu não acredito tanto, porque hoje em dia todo mundo que quer trazer valor a uma frase, atribui ela a alguém importante. Aquele alguém importante já morreu, não está aqui para desfazer. Mas seja Spurgeon, ou não seja Spurgeon, que é um baita, é o príncipe dos pregadores, é uma frase verdadeira. E a frase diz assim: eu falo de política, para amanhã a política não me impedir de falar do Evangelho. Quem unge está marcando território. Quem unge está autorizando alguém a representar os princípios de Deus ali. E somos nós que, quando vamos votar, nós estamos ungindo alguém. Não importa quem é esse alguém, ele está imbuído de uma missão de representar o reino de Deus. Quando nós votamos nesta pessoa, segure a mão dela como igreja. Nós estamos conduzindo esta pessoa para se assentar lá naquela cadeira onde eu e você não podemos sentar. Aquele lugar onde eu e você não podemos ir, nós podemos conduzir aquela pessoa. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Aquele lugar ali, irmãos, é eu e você que estamos sendo representados. É o reino de Deus, é os princípios do reino de Deus. E muitas vezes nós estamos colocando pessoas que não têm as mãos dadas com a casa de Deus, que não está aliançado com o reino. Nós queremos colocar pessoas que podem ser boas, podem ser honestas, mas não têm princípios cristãos ali. O que eu quero que você saia daqui entendendo é que nós estabelecemos o reino de Deus quando nós também votamos, colocamos alguém do reino de Deus ali. Quem me entende aqui, diga amém. Nós somos o reino de Deus. E nós estabelecemos pessoas para estar ali. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos e me ouvisse uma coisa. A nossa igreja está aqui em Belo Horizonte há muitos e muitos anos. E no princípio, a nossa igreja, quando terminava os cultos, tinha um carro da polícia lá à porta para prender o pastor e o missionário. Por quê? Por pura e simples perseguição. Porque ele estava ali expulsando demônios e orando para pessoas serem curadas. E levava o pastor. Nós sabemos dessa história. E assim foi a igreja durante muitos anos aqui em Belo Horizonte. A igreja abria a porta em um bairro e logo alguém ia lá e mandava fechar. A igreja tinha muitos que iam à igreja lá na rua Lagoa Santa. Talvez tenha alguém aqui que já foi lá. Ia lá. Tinha gente que 6 horas da tarde assistia, ouvia pela rádio Itatiaia a cadeia da prece. E colocava lá o copo d'água sobre o rádio. E após aquela oração tomava da água e Deus curava a pessoa. Quem se lembra disso? Mas quando chegava lá no templo, o missionário era preso, humilhado completamente. Até que um dia, alguém procura a igreja e diz: olha, vocês fazem um trabalho maravilhoso,
Uma dessas pessoas é Januário Carneiro. A outra pessoa é Tancredo Neves, que na época procurou o pastor Mário e disse: olha, sabe por que todo mundo faz isso com a igreja? É porque a igreja é muito boa, mas a igreja não tem representantes. E enquanto essa igreja não tiver representantes, as pessoas vão fazer isso com vocês. Sabe o que aconteceu? A igreja resolve levantar representantes. E naquela época, todas as denominações crucificaram a igreja. Falaram: essa igreja quadrangular é do diabo, essa é a igreja da porta larga, essa é a igreja não sei do quê. E o pastor Antônio Genaro foi nosso representante. Até hoje, entrou para a história de Belo Horizonte como o mais votado de toda a história. A partir daquele dia, a perseguição não parou. Até hoje a igreja leva na orelha, porque é bíblico, nunca vai acabar. Mas agora pensam 2, 3 vezes antes de se levantar contra a igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja está representada. Eu quero lembrar você que você tem o chifre de azeite na mão para no dia das eleições ir lá e ungir alguém para representar o reino de Deus. Se você está disposto a isso, estenda a sua mão. Querido e bondoso Deus, nós oramos agora. Aquela cadeira ali, naquele lugar, pertence ao reino de Deus. E, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos para que, ó Senhor, a tua igreja possa estar sendo representada. E mais ainda, a família tradicional, os valores cristãos nessa sociedade, ó Deus, possa estar sendo representado. E para isso, nós como cristãos, ó Deus, estamos dispostos a ungir os nossos representantes e, ó Deus, estabelecer o reino de Deus sobre essa sociedade. Pai querido, que em nome de Jesus, este projeto da nossa igreja seja bem sucedido. Que, ó Deus, o teu povo seja conscientizado e que nós, ó Deus, estejamos aliançados, ó Deus, não só de palavras, mas também de atitudes. E como Samuel ungiu, nós também possamos, com nossa atitude, ungir, estabelecer, votar e colocar a representação ali do reino de Deus. Nós oramos e nós declaramos que este projeto será abençoado. Oramos e colocamos agora diante do Senhor. E a igreja diga amém. E a igreja diga glória a Deus. E os sacerdotes que vão ungir, erga suas mãos, vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aplauda ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs,